Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós em mais este momento, com mais esta porção da sua palavra. É o desejo do nosso coração. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nestes momentos que vamos procurar nos aproximar, nos aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. As Escrituras vamos ler no livro de Êxodos, capítulo 34, verso 9. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura cerviz. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Esta é uma das expressões do profeta Moisés, após tomar as novas tábuas do mandamento, dos mandamentos. Nós vamos caminhar um pouco entre a nossa própria culpa, entre a nossa iniquidade e a graça. Vamos tentar caminhar um pouco dentro disto. Como sempre, para toda pregação, toda mensagem não ser de particular interpretação, precisamos tomar a mensagem do profeta Irmão Branham, mensageiro enviado para a era de Laodiceia, e com uma comissão de revelar todo o segredo de Deus. Na mensagem Crendo em Deus, o profeta Irmão Branham nos chama a atenção no parágrafo 92, falando do ser humano, do homem. E ele diz assim: isto do lado de fora é pecado. Você sabia disto? Você sabe que seu corpo é pecado? Esta é a razão pela qual não tentamos aperfeiçoar esse corpo. Ele é pecado. Você sabia disto? Ele foi nascido em pecado, formado em iniquidade, e veio ao mundo falando mentiras, como está escrito nos Salmos, de número 51, de número 58. Esta é a condição do homem
da mulher, do jovem, do ancião e até mesmo das crianças, quando atingem, alcançam já a idade da responsabilidade. Saber o que é certo e o que é errado. Agora, é importante nós observarmos sempre isto, tenho frisado bastante, a questão da alma, a diferença que há entre nós e os demais seres. O humano tem uma alma. O animal, ele não tem alma. Ainda no parágrafo 93 da mesma mensagem, Crendo em Deus, o profeta Irmão Brana disse: e aquela alma é da mesma forma, até que a alma morra, e então nasça novamente de Deus. Então aquela alma não pode morrer. Aquela alma, uma vez nascida de Deus, ela não pode morrer. Sabemos e temos aprendido que a alma é a natureza do Espírito. Então herdamos uma natureza que veio dos nossos pais, dos nossos antepassados. Então esta natureza precisa morrer, precisa dar lugar à natureza de Deus. Por isso precisamos daquelas 7 naturezas, 7 virtudes do Cordeiro, ali na pirâmide: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Sobre isto vem o Espírito Santo. Então o profeta Irmão Brana disse que esta velha natureza, esta velha alma, precisa morrer. E então, para que nasça uma alma de Deus, nasça novamente de Deus. Então aquela alma que nasce de Deus não pode morrer. A alma que pecar, morrerá. Mas aquele que crer em mim tem vida eterna. Não existe uma vida imortal enquanto estivermos tratando de seres humanos. Não há uma vida imortal. Você só vai encontrar a vida imortal em Cristo. É a única forma. Então existe uma vida imortal vivendo naquele corpo. A partir do momento que você crê, você tem fé, você recebe esta mudança de natureza, esta mudança de alma. Agora, isso é como uma corrente vindo do céu, como o âmago do lado de dentro do homem. Agora, esta é a parte que é religiosa. Aquilo opera este corpo. Parágrafo 94. Mas antes que este corpo possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito o trará em submissão a Deus. Aí está. Agora, aonde nós precisamos compreender e entender como Deus opera. Então vamos tomar um pouco disto.
Mas antes que este corpo possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito o trará em submissão. O Espírito com E maiúsculo aqui. Você sabe que é o Espírito Santo. O trará em submissão a Deus, para formar você. Ele lutará todo o tempo, constantemente. O Espírito Santo não cansa. Paulo disse, nunca conseguiremos mais do que ele. Nunca conseguiremos mais. Vem, Paulo disse, quando faço o bem, então o mal está perto de mim. Vejam, e há uma guerra constante, a carne contra o espírito. Esta é a luta que vamos ter sempre. Mas precisamos alimentar este Espírito Santo, para que então ele possa vencer esta carne. Na mensagem à Arca, parágrafo 110, o profeta disse, isto é cada homem que entra no mundo, nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras, aniquilado, pouco amável, pecaminoso, longe de Deus, alienado, sem esperança, sem Cristo, morre e vai para a sepultura de um pecador, pronto para o julgamento. Esta é a condição do ser humano, a condição do homem. Mas Deus sempre está buscando o homem, né? O homem não busca a Deus. Temos aprendido que Deus é quem busca o homem. Aqui na mensagem Demonologia, Espíritos Sedutores, o profeta destaca um ponto em que há um ensinamento que diz que se o bebê é nascido de pais que têm o Espírito Santo, bem, o bebê irá para o céu. Mas se não for, não há nada mais para ele. O bebê é simplesmente nada. Isto é exatamente um erro. Que diferença isto faz se os pais têm o Espírito Santo? É tudo desejo sexual e os bebês nascem da mesma maneira. Então são todos nascidos em pecados, formados em iniquidade. Vêm ao mundo falando mentiras. Estes são os termos escriturísticos disto. Esta é a Bíblia de Deus e ela não muda. Então estamos todos encerrados na mesma condição, todos. Agora o profeta Irmão Brana esclarece isto, ainda nesta mesma mensagem, sobre as crianças quando atingem a idade da responsabilidade. Até então, eles são salvos, né? Eles são salvos. Então, este é o termo escriturístico disto. Agora, vamos para a mensagem Deus guarda a sua palavra, parágrafo 257. Olhando os benefícios de Deus, lembrando-nos dos benefícios de Deus, Davi clamou, não se esqueça de todos os seus benefícios. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Benefícios? O que são benefícios na jornada? Pois é Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades. Iniquidade é algo que você sai e faz, você sabe que não devia haver feito. Ele perdoa isso. Você pede, Ele te perdoa.
perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Este é Deus, poderoso, soberano. Agora, na mensagem Coríntios, livro de correção, parágrafo 60. Como, para começar, todo homem é um pecador por natureza. Não há nenhuma maneira quanto a isto. Você nasceu em pecado, formado em iniquidade. Veio ao mundo dizendo mentiras. Você pode ter sido dedicado no altar da igreja de sua mãe, você pode ter sido aspergido, você pode ter sido isto, aquilo, mas para começar, você é um pecador. Esta é a condição nossa, humanos, seres humanos, homens, mulheres, e todos encerrados na mesma condição. E nós vamos ampliar isto mais ainda, porque dentro deste quadro de humanos, nós também temos os pregadores, os ministros, que também são humanos. O profeta Irmão Brana, ainda na mesma mensagem, Coríntios, livro da correção, parágrafo 77, ele disse, depois de todas estas experiências, depois de todos os nossos grandes cultos, grandes campanhas, grandes trabalhos feitos pela nação e fora da nação, depois de todos os grandes cultos de curas que temos visto, depois de todos os grandes milagres que temos visto ser realizados, depois de todas as grandes curas que tivemos, os gritos, os louvores a Deus, grandes coisas tem o Senhor feito por nós, Bebendo daquela rocha, todos os bons sermões que desfrutamos, que pregamos, tudo isso, e não obstante sermos destruídos, está tudo acabado. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nem mesmo vos conheço. Examine, nós temos um reavivamento se aproximando aí. Eu sei que isto é difícil, mas, irmão, qualquer pai que não corrige os seus filhos não é um bom pai. Isto é correto. E você sabe que muitos vão se aproximar dele naquele dia dizendo que, Senhor, fizemos isto em teu nome, expulsamos demônio em teu nome, pregamos a mensagem em teu nome. E ele poderá chegar o momento dele ter que dizer para você, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Você sempre defendeu um determinado grupo, sempre defendeu um determinado companheirismo. Eu nunca conheci isto. Eu conheço a minha mensagem, conheço o meu profeta, e o meu profeta nunca ensinou a formar estas coisas. Apartai-vos de mim. E ele ainda continua falando conosco.
Agora, estas coisas foram nos feitas em figura. Paulo falando, você crê nisto? Isto foi um exemplo correto, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Na mensagem à segunda vinda de Cristo, parágrafo 78, a hora do Senhor está próxima, com todos estes sinais e maravilhas, com dezenas de milhares de outras coisas que têm acontecido. Cada marcador está apontando para aquilo. Está escurecendo, a igreja está esfriando, parece que o avivamento está findando, o último restinho está prestes a acabar. Aqui nós nos encontramos em adultério. O que ele fará? Ele irá empurrar-nos para fora do seu colo e dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que situação! Você já parou para pensar nisso? Sermos encontrados em tal situação como esta? Agora, até aqui, olhamos a condição do homem, a estrutura do homem, a fraqueza do homem. E agora quero lhe convidar, meu irmão, meu amado ouvinte, a experimentar um pouco da graça, favor imerecível, o que eu não merecia, você não merece, nenhum de nós merecíamos era a morte, mas Ele nos concedeu este favor. Vamos então para a mensagem à perfeição, parágrafo 31. E a Bíblia declara que todos nós nascemos em pecados, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras. E Deus não poderia tomar um homem para morrer pelo outro, porque um é tão culpado quanto o outro, na presença de Deus. O arcebispo, nascido neste mundo, era tão culpado quanto o mais baixo bêbado da cidade. Um não pode expiar pelo outro. Então nós vamos encontrar aqui que cada ministro, cada pastor, cada evangelista, cada mestre sabe que é assim. E que ele nos jogará fora. A santidade de Deus, ela não suporta o pecado. Ela não suporta a iniquidade. Agora, no parágrafo 32, a seguir, na mensagem perfeição, a perfeição, nós vamos ler. O profeta irmão Branham disse: portanto, ele tomava a vida inocente de um animal, um cordeirinho, e sob o Antigo Testamento, que era a lei, quando um homem pecava, ele trazia o cordeiro para o altar. Digamos que se ele transgredisse qualquer dos mandamentos, ele trazia o cordeiro e o colocava no altar. Ele punha as mãos sobre o cordeiro e confessava seus pecados. Aí tem uma oportunidade para nós. Quando nós confessamos os nossos pecados, iniquidade, é isto. Precisamos confessar isto. Deus nos dê coragem, nos dê força para fazermos isto. É o que está ao nosso alcance, é confessar
os nossos pecados. Sabendo que estava errado e sabia que era culpado, a lei requeria morte, e ele trazia o cordeiro em seu lugar. E quando a garganta do animalzinho era cortada, ele começava a chutar com as patinhas e a balir. Se vocês já viram a morte de um cordeiro, que choro lamentável, o coitadinho tentando balir e sua pequena veia jugular cortada. E enquanto ele esperneia e estremece, trêmulo, tremulando, e enquanto se estica, então estremece outra vez e bale, e o sangue esguincha, banha sua lãzinha e as mãos do adorador. E enquanto o adorador se conscientizava de que por cometer adultério, por mentir, por roubar, qualquer que fosse sua culpa, ou mesmo maus pensamentos, e que quer que fosse na mínima sombra, ele era culpado. E porque aquela era a sua natureza, ele era uma pessoa culpada, talvez não por desejo, mas por sua natureza, ele era culpado. E ele tinha que reconhecer que esse cordeirinho inocente tinha morrido em seu lugar, e ele sentia dó do coitadinho. Mas o homem, tão logo o cordeiro finalmente morria, com o sangue do cordeiro sobre as mãos ainda, ele saía do edifício, do templo ali, com o mesmo desejo no coração que tinha no princípio. Por quê? Porque a vida que estava no cordeirinho, a vida está no sangue. Levítico 17:11, vocês conhecem a Escritura. Sua vida está no seu sangue, nós sabemos disso. E a vida do sangue do cordeiro era vida animal. Por conseguinte, quando seus pequenos corpúsculos eram rompidos e a vida saía do animal, ela não podia retornar sobre o adorador, porque o adorador era um ser humano, era de uma linhagem mais superior. Então vamos aqui, parágrafo 35. O sangue fazia uma cobertura, uma proteção, mas não podia expiar perfeitamente, pois o homem deixava o edifício com o mesmo desejo de pecar que tinha desde o começo. Mas ao fazer isto, ele estava olhando adiante para um tempo quando haveria um cordeiro perfeito que viria. E ele fazia aquilo no holocausto, porque era a única maneira que ele conhecia. Então vejam vocês, quando o sangue estava se derramando e a vida saía do animal, ela não podia retornar para o homem, pois um era animal, o outro era homem. Um animal inocente por um homem culpado. Mas, um dia, irmãos, há uns 2000 anos, o Cordeiro de Deus nasceu em uma pequena manjedoura, em Belém, e foi guiado como uma ovelha para o seu matadouro. Há uns 1900 anos, esta tarde, às 3 da tarde, ele morreu. E o imaculado, inocente Cordeiro de Deus foi suspenso na cruz do Calvário e morreu por cada pecador. Agora, quando o adorador vem a este Cordeiro por fé, e este é um tipo diferente de cordeiro, ele não é um cordeiro como aquele outro lá no Velho Testamento. Nenhum homem pode vir a este cordeiro a menos que Deus o traga primeiro. Estão vendo a soberania de Deus?
Estão vendo onde entra a graça? Espero que isto penetre bem fundo agora. Vejam, Deus sabia que ele tinha ovelhas neste mundo, ovelhas, verdadeiramente ovelhas, irmãos ovelhas, pastores ovelhas, evangelistas ovelhas, irmãs ovelhas. Ele sabia que ele tinha ovelhas neste mundo. Ele sabia que haveria pessoas para serem salvas, e seu amor olhou para baixo e viu aqueles que seriam salvos. Sendo assim, por pré-conhecimento, ele predestinou uma igreja para encontrar-se com ele logo mais adiante, sem mancha nem ruga. E se Deus requeria uma igreja sem mancha nem ruga, ele tinha que ter algo para torná-la assim. Ele não requeria sua justiça, seus juízos não poderiam deixá-lo pedir tal coisa se não houvesse como fazê-la. E o homem não pode fazer isto em si mesmo. Ele é uma falha total. Nós, humanos, somos uma falha para começar. Somos um fracasso diante de Deus para começar. Deus lhe permitiu ver isso pela lei, lá no Velho Testamento, pelos juízes e por todo o Antigo Testamento. Ele enviou os profetas, ele enviou o homem justo, e eles descobriram que cada um falhou. Então Deus, por sua graça soberana, enviou dos portais da glória seu Filho unigênito para tomar o nosso lugar. Aleluia! Mas houve um que veio dos portais da glória, nenhum outro, não um homem, não um bom homem, um grande homem de destaque. Não, nenhum grande homem, nenhum bom homem. Tampouco um judeu ou gentil. Ele não era nada menos do que o Deus Todo-Poderoso escondido em carne humana. Ele mesmo veio para oferecer seu próprio sangue, pois ele não veio pelo sexo. Sexo não teve nada a ver com isso, mas ele fez sombra sobre uma virgem e produziu de uma célula de sangue que ele próprio criou, o inocente. Palavra falada de Deus. É isto que Deus está fazendo nesta hora com você, irmão, com você, irmã. Através da palavra sendo falada outra vez, gerando novamente este corpo incorruptível, este novo nascimento que todos nós necessitamos, sem o qual não poderemos ver a Deus. Através de uma célula de sangue que ele próprio criou, o inocente. Então a minha salvação, a sua, esta noite, não depende dos méritos de nossas próprias ações. Não é porque eu sou bom, não é porque o irmão fulano foi bom, não é porque eu fiz grandes coisas, eu orei e pessoas foram curadas, eu trabalhei e pessoas foram evangelizadas. Não, não é nada disso. Irmãos, vamos olhar para Cristo. E ele disse, não depende dos méritos de nossas próprias ações, depende da graça. A graça soberana e positiva do Deus Todo-Poderoso que nos escolheu nele. Certamente, eu nunca poderia ser perfeito, tampouco vocês poderiam ser perfeitos,
mas temos esta única consolação, que nossa fé descansa em um sacrifício perfeito que já foi recebido. Sabia disso? Então, como sabemos que nós alcançamos este favor de Deus? Como sabemos que alcançamos, que fomos beneficiados por este sacrifício? Como sabemos isto? Quando o adorador coloca as mãos por fé sobre o corpo do Senhor Jesus e sente o terror do pecado e o escarnecer do cuspe na própria face, sente os gemidos do Getsêmani, gotas de sangue, as agonias do Calvário, e sabe que é culpado, e confessa corretamente seus pecados. Ó bendito Senhor, sou culpado, e não tenho nenhuma outra maneira que não tu para ajudar-me nesta hora. E pela fé, tu estás convidando o Espírito Santo. Veio e me convida a aceitar. Tu estás convidando o Espírito Santo nesta hora, pedindo a Ele para aceitar. E eu agora, pela fé, aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Aquela vida que emanou dele no Calvário, chamada Espírito Santo, a qual estava escondida na célula de sangue do Senhor Jesus, retorna agora a vida de Deus, a vida de Cristo, retorna agora sobre o adorador e o batiza com o Espírito Santo no corpo de Cristo. E ele já está julgado. Você não tem de se preocupar a respeito do julgamento. Quando me viro e olho para aquele pequeno crucifixo, eu compreendo que isso representa seu corpo, e agora aquele corpo já foi julgado. Deus não pode, com justiça, julgá-lo novamente, pois já está julgado. Deus derramou os juízos da morte sobre esse corpo, e contanto que eu encontre uma maneira de me esconder nesse corpo, seu julgamento foi executado por mim e por você. Estamos livres. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí está, nenhuma condenação. Não me importa o que venha a acontecer, você está escondido debaixo do sangue quando você confessa os seus pecados. Novamente, como entramos nesse corpo? 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, diz que por um Espírito, como o Espírito vem? Através do sacrifício, através daquela célula de sangue rompida. Onde está o Espírito? No sangue, porque o animal não podia retornar. Por que o animal não podia retornar? Ele era animal. O Espírito animal não podia vir ao espírito humano e fazer algo por ele, porque o espírito humano é de uma linha mais alta de vida do que a do animal, mas nenhum outro espírito de homem podia retornar, nenhum outro homem podia oferecer sacrifício pelo outro. Se você tem o espírito de algum ancestral, isso é espiritismo, mas o próprio Deus veio de modo que seu próprio espírito, que é a linha mais alta de espírito que há, possa então voltar na forma do batismo do Espírito Santo para o adorador, através do sangue de Cristo, e levá-lo para dentro do corpo. Ele está salvo. Vocês estão prontos?
Então, se estão prontos para a palavra, ouçam isto. Depois quero que deixem se aprofundar. Ouçam atenciosamente. Finalizando já. E ele disse: com uma só oblação aperfeiçoou. Esse é o requisito de Deus. Para sempre os que são santificados. Com um só oferenda, com um só sacrifício, com uma só oblação. Aí está. Esta é a resposta para a morte de Cristo. Esta é a resposta para o Calvário. Por que ele teve que ir ao Calvário? Por que aquele dia do Calvário? Ele absolutamente, com seu próprio sangue, comprou nossos pecados e aperfeiçoou para sempre seus crentes. Assim sendo, em Cristo nos encontramos sem culpa, aperfeiçoados na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós somos um povo desprivilegiado com nossas próprias doutrinas. Todos fomos ensinados que temos de chegar a certo ponto, temos de fazer certa coisa, temos que pertencer a determinado grupo, ao grupo A, ao grupo B, ao grupo C, e fica essa política, essa coisa toda no mundo hoje, no meio dos crentes. Isto digo eu. Agora, não, meu irmão, não temos que chegar a certo ponto, temos de fazer certa coisa. Não, meu irmão. Não é nada que você tenha feito, é o que Deus fez por você. Nós estamos agora, se fomos justificados pela fé, estamos aperfeiçoados para sempre na presença de Deus. Então Jesus disse: sede nós, pois, perfeitos. Então, foi aperfeiçoado para sempre. Se ele disse, sede vós, pois, perfeitos, foi aperfeiçoado para sempre. Deus, através da morte de Cristo, 1900 anos atrás, hoje aperfeiçoou o crente, que ele anteviu antes da fundação do mundo para sempre. E aqueles que ele chamou, ele justificou. Aqueles que antes conheceu, ele chamou. Aqueles os quais ele chamou, ele justificou. Aqueles que ele justificou, ele já glorificou. Ele aperfeiçoou seus crentes. Aí está a graça de Deus. Você e eu viemos a este mundo cheios de iniquidade. E agora aqui temos diante do Deus Todo-Poderoso a iniquidade e a graça. E o que ele pede é somente que confessemos os nossos pecados, fazer uma confissão perfeita. E então todos os nossos pecados são apagados através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado aquele dia no Calvário. A vida de Cristo vindo sobre mim, sobre cada adorador que consegue adentrar a este lugar sangrento, a este lugar de sangue. Então você pode ali, por fé, receber esta vida que é a vida de Cristo. Uma vida nova em você. Deus te abençoe, meu irmão, meu amado ouvinte. Jesus Cristo me abençoou, hoje a mesma coisa Ele vai fazer. A sua bondade nunca vai ter fim, foi sempre assim, sempre há de ser. Sou muito feliz e posso então
amor, pois cuida de mim, sempre cuidará. Muito grato por isso eu sou. Não é pouca coisa para um ser mortal ser cuidado por Jesus, o grande Rei. É um sentimento que não há igual, ser um escolhido seu. Da vida estás a perecer, diante das ondas quase a naufragar. Nosso grande Deus se especializou, pode fazer coisas que o homem não faz. Muito mais por ti Ele irá fazer, se em seu amor somente confiar. E ao final de tudo então irás saber que a vitória chegará. Não é pouca coisa para um ser mortal ser cuidado por Jesus, o grande Rei. É um sentimento que não há igual, ser um escolhido seu. Pouca coisa para um ser mortal ser cuidado por Jesus, o grande